Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Iniciando então essa nossa primeira live do nosso evento sobre o centenário de falecimento da Princesa Isabel. Aproveitando para pedir quem já está nos acompanhando para indicar aí no chat se o som está tudo ok, se está todo mundo me ouvindo, se está tudo certo para vocês. Esse evento que a gente está iniciando hoje no nosso canal do LEDA, né, do Laboratório de Estudo de Arte Antiga, coordenado pela professora Eveline Azevedo, que vai estar conosco aqui na live. Então, assim, é um evento que estamos muito felizes de estar iniciando, de estar começando esse trabalho aqui nesse canal, agradecendo a toda a equipe do LEDA que participou da elaboração, do trabalho, das artes, estão aqui auxiliando no trabalho. E também o primeiro evento que marca o meu projeto de pesquisa pessoal sobre a Princesa Isabel, em parceria com a professora Eveline Azevedo, que estuda a Teresa Cristina e eu, particularmente, estudo a Princesa Isabel. E aí, somado a isso, a gente tem essa data significativa, né, do dia de falecimento da Princesa Isabel. A Princesa Isabel, ela nasceu em 29 de julho de 1846 e faleceu dia 14 de dezembro de 1921. Então, no próximo domingo, completará, então, 100 anos do seu falecimento. E aí, marcando, então, esse processo, a gente está lançando esse evento dividido em 4 lives, que é o centenário de falecimento da Princesa Isabel, o imaginário e a construção do seu heroísmo, que queremos, né, finalizar no próximo ano com a publicação de artigos vinculados a esse tema central. Esse tema e essa live, essa série de lives, elas foram pensadas justamente na ideia do imaginário e da construção. Primeiramente, eu acho que é fundamental destacar a importância da fala, a importância de se destacar uma figura feminina. A gente curioso, durante a organização dessas lives, né, do dossiê que a gente quer publicar no ano que vem, enfim, essa série de materiais que a gente quis disponibilizar para vocês, foi um longo processo, na verdade, né, de meses de trabalho até essas lives, e que tinham cada live ser um recorte para a gente discutir como que a gente reproduz ideias das quais a gente não sabe de onde vieram, né? De onde veio a ideia de redentora Princesa Isabel? De onde veio a ideia de Teresa Cristina, mãe dos brasileiros? De onde essas construções vieram? E se a gente for voltar um pouco à história, né? Se, sei lá, eu, criança, pensava, mas quem é Princesa Isabel? Por que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea? Por que a princesa assinou a lei? Como é que ela tinha o poder de assinar uma lei, passar por cima do imperador Dom Pedro II? Eu, criança, pensava isso. E achei muito curioso que eu só fui responder isso adulta, quando fui escrever uma tese, e pensei, nossa, mas era uma coisa tão óbvia que jamais era falada, como se somente o fato histórico, né? Bom, grave aqui que em 13 de maio ela assinou, mas você precisa saber como, por quê, quando, como que isso aconteceu. Isso tudo foi se construindo para mim como pesquisadora, e aí, bom, me apresentando para quem não me conhece, eu sou Dani Liberato, eu tenho uma formação toda em História da Arte, mas sou conhecida, curiosamente, como uma pesquisadora de arte egípcia, que é o que eu pesquisei até o meu mestrado, e, curiosamente, quando eu fui para o doutorado, eu comecei a pesquisar a formação da cultura brasileira do século XIX a partir dos símbolos egípcios, e dentro desta pesquisa, eu cheguei na Princesa Isabel. Então, assim, ela nunca foi, a princípio, o meu ponto de partida como pesquisadora, e eu acabei chegando nela e percebi, quando eu comecei a pesquisar a Princesa Isabel, que eu não fazia a menor ideia de quem ela era, não fazia a menor ideia de nada sobre a história dela, e quanto, né, uma pessoa comum, eu imagino que as pessoas também não saibam. Então, um pouco que é pensado do que a gente vai discutir ao longo dessa semana, desse mês de novembro sobre essas lives, era justamente pensar que lugares são esses, né? Que memórias são essas que a gente construiu dessa mulher e apagou dessa mulher que a gente nem sabe quem ela é na verdade. Isso tem muito a ver com a minha pesquisa aí da professora Eveline também, né? Acho que ela vai falar um pouco sobre isso hoje, como que essas figuras femininas elas são apagadas da nossa história, como que a gente
não traz, como elas sempre tiveram uma função secundária dentro da história brasileira. Assim, até na preparação dessa live, né, dessa série, eu fiquei esperando quantos eventos iam ter tratando do centenário de falecimento da Princesa Isabel. E são pouquíssimos, assim, contados nos dedos. Quantos pesquisadores tratam da Princesa Isabel, quantos tratam da Teresa Cristina, quantos tratam da Leopoldina, que a gente quis trazer para ver e não conseguimos, diga-se de passagem, ou da Dona Maria I. Então, todos esses lugares, pesquisas sobre mulheres brasileiras que são absolutamente apagadas. E aí, pensando nisso, a gente dividiu essas discussões em 4 etapas. A primeira delas hoje, né, entre a história e a memória, que a gente vai trazer não só a figura da Princesa Isabel, mas de sua mãe, a Teresa Cristina. A segunda live, que será na próxima semana, que é a Indesejada Redentora, Princesa Isabel e seu exílio, que a gente vai falar um pouco sobre como esse processo da abolição aconteceu e como que ela encarou esse exílio, posteriormente. Curiosamente, a única live em que a gente vai ter um homem convidado para falar. A gente conseguiu reunir falas femininas falando sobre a Princesa Isabel. Acho que isso é muito importante, mas a gente vai tratar isso na próxima semana. Uma terceira live sobre a construção e a desconstrução da figura abolicionista, tanto tratando dela, né, no século XIX, como ela é recepcionada hoje, por exemplo, através de seus monumentos, que não são muitos. Isso é uma questão importante de ser tratada, e fechamos no dia 29 de novembro com Entre a História e a Ficção, e falando mais sobre o impacto da Princesa Isabel na atualidade. E aí hoje, para a gente começar essa discussão, vou trazer para vocês 2 professores especialistas, uma na Teresa Cristina e a outra na Princesa Isabel, que é a professora Eveline Azevedo e a professora Fátima Argon. Primeiro, agradecer as 2 a estarem aqui, apesar de que a professora Eveline, ela é a coordenadora do LEDA e uma das organizadoras do evento. Nós estaremos aqui juntas para abrir e para fechar no último dia, já dando um spoilerzinho. Estou muito feliz de estar numa live com a professora Eveline, porque ela costuma dizer que eu fui a primeira aluna dela, mas, na verdade, ela também foi minha primeira professora. É uma relação de 11 anos, né, de orientação. Também teve uma trajetória de ter estudado Egito, Roma, até uma certa fase da vida. E aí, depois fui estudar Brasil na figura da Teresa Cristina. Como ela sempre me arrastou, ela foi estudar mãe, eu fui estudar filha. Então, estamos muito felizes de estar numa live junto. Eu depois, hoje, preparando a live, eu cheguei à conclusão de que a gente só teve 2 vezes numa mesa juntas em 11 anos. Então, assim, eu puxei da memória, assim, só 2 vezes. Então, muito, muito feliz de estar dividindo esse espaço com você, professora Eveline, a senhora, e com a professora Fátima, que, enfim, que é uma especialista na Princesa Isabel, que é uma coisa muito impressionante. Quando você começa a estudar a Princesa Isabel, alguém sempre te diz, então, você já leu a Fátima, né? Você conhece a Fátima? Tu já foi lá no arquivo? Assim, é a referência que todo mundo que pesquisou esse tema, em algum momento, vai citar o nome dessa pessoa. Então, para a gente abrir, professora Eveline, se você quiser fazer a sua apresentação primeiro. Eu queria começar, dizendo que eu não acredito que a gente só teve em duas oportunidades de falar junta, porque, enfim, são muitos anos, o que é, do mínimo, sim, né? E dizer que é um prazer enorme, né, receber a Fátima, agradecer muito, 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 muito a presença da Fátima aqui, porque não é uma pessoa só, né, que a gente fale da Princesa Isabel, qualquer coisa que a gente fale do Segundo Reinado é a Fátima, sabe? Ninguém mais, acho que no mundo, tudo é a Fátima, assim, a gente chora até hoje, se a gente sentar no arquivo, a gente senta e fala, poxa, mas a Fátima ia saber onde isso estava, né, tipo, isso aqui eu não sei onde achar, mas a Fátima ia saber, pois é, e todo mundo, assim, tem sempre um momento, assim, de 5 minutos de pesar, assim, tipo, poxa, mas a Fátima ia saber onde estava, sabe, quantas vezes a gente sentou naquele arquivo e falou, nossa, onde será que isso aqui estava, né, no arquivo do Museu Imperial, para quem não sabe, enfim, que a Fátima é a pessoa que, não sei, acho que não só que conhecer pouco, assim, a pessoa que, sei lá, domina, entende, tudo que vocês puderem imaginar é a Fátima, assim, né, a pessoa é a referência do Segundo Reinado, assim, então, muito, muito, muito obrigada, Fátima, e obrigada, Dani, por
ser o meu braço direito no evento, acho que até mais do que eu mesma. Professora Fátima, você pode fazer a sua apresentação. E aí, antes de você fazer a sua apresentação, eu queria fazer uma correção, eu disse que o falecimento da Princesa Isabel foi 14 de dezembro, na verdade, 14 de novembro, domingo agora, 14 de novembro de 1921, primeira gafe da live. Comecei bem, comecei errando a data. Então, professora Fátima, se puder fazer a sua apresentação. Bem, boa tarde a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite da professora Eveline e da Dani Liberato, e com isso eu estendo também o meu agradecimento a toda a equipe, né? Eu fiquei extremamente honrada, e assim agora até vi a responsabilidade que a professora Eveline acaba de colocar em meus ombros. Na verdade, para quem não me conhece, né, a minha formação é em História e em Arquivologia. E desde menina, aos 20 anos, eu fui trabalhar no Museu Imperial como estagiária, depois passei por todos os cargos lá, enfim, mas fiquei na direção do Arquivo Histórico do Museu Imperial durante muitos, muitos anos, não é? Então, é em função disso que eu tenho, assim, realmente um conhecimento profundo dessa documentação, e depois, no meu ofício também de historiadora, eu sempre trabalhando no sentido geral mesmo, da família, dos membros da família imperial. Eu sempre tive interesse em função, justamente por ser a arquivista do Museu Imperial, eu vi a necessidade de ser também uma referência para os historiadores, no sentido de orientá-los, porque o museu, claro que ele agrega o maior número de documentos sobre o período imperial, mas não é o único, como a gente sabe, a documentação é dispersa em várias instituições brasileiras e até estrangeiras. Então, eu tinha esse compromisso com cada um dos meus pesquisadores, que eu criei laços de amizade, de profundos afetos por essas pessoas, e então sempre buscava ajudá-los nesse sentido. E, dada a minha formação, eu sempre estudei a família imperial e o período imperial, justamente também por estar em Petrópolis, então a história de Petrópolis está muito relacionada diretamente com a família imperial, né? Desde, enfim, Dom Pedro I, passagem pela nossa fazenda do Córrego Seco, que acaba, quer dizer, pela fazenda do Padre Corrêa, que acaba adquirindo a fazenda Córrego Seco, que dá origem à nossa povoação. Então, em função disso, é que eu me dediquei a realmente conhecer a documentação primária. Então, na verdade, a minha grande formação ela está muito baseada em cima de estudos ligados a fontes primárias. Então, foi nisso, e também por ter a formação em arquivo, eu sempre trabalhei muito, e para entender um pouco dessas, vamos dizer, não só da análise e interpretação das fontes, mas entender como ela tem vários percalços ali na nossa leitura, como eu podia auxiliar os pesquisadores. Então, é nesse sentido, só para ficar mais claro que eu não sou essa especialista, não, que de forma muito generosa a professora Eveline me apresentou. Mas, então, é isso, é uma felicidade estar aqui hoje com vocês. Eu queria dizer que tanto é a especialista que Carlos Lima e a Bárbara já disseram lá, ó, ela pegava a gente pela mão, assim, é a imagem que a gente tinha dessa referência, né, do arquivo, é essa ideia, ela pegava a gente pela mão, ela sabe onde está, e que a professora Eveline disse, né, de sentar agora no arquivo e pensar, mas aonde é que está? A Fátima ia saber. Esse museu me fazer chorar, vai me lembrar de um bom tempo. Gente, quantas vezes sentei com a Alessandra, falei, Alessandra, me ajuda aqui, a gente não vai saber onde está, onde a gente vai achar? Ela falou, não sei, vamos ligar para a Fátima. A Alessandra é uma grande amiga agora, né? Uma grande especialista em Dom Pedro II. Muitos amigos, graças a Deus. Bom, aí, já que a gente falou tanto desse trabalho de arquivo, vamos voltar um pouquinho na professora Eveline. Você tem uma pesquisa, na verdade, na Teresa Cristina, que começou com a questão da coleção. Como é que foi esse processo de sair do Egito, de Roma, e chegar na Teresa Cristina? Enfim, é um processo... Foi um processo... Eu vou dizer que foi doloroso e traumático, porque de fato foi, né? Assim, foi, sobretudo porque foi composto por muitas perdas. Mas eu comecei esse processo, na verdade, eu estava estudando, sempre estudei a relação Egito-Roma, estudo a relação Egito-Roma desde o mestrado. No doutorado, eu estava estudando a relação Egito-Roma entre o Adriano e a
recepção, e mais do que recepção, a renovação do Egito, né, através das figuras egipcianizantes que o Adriano usa para compor toda a estatuária da Vila Adriana. E aí, depois daquilo, para o pós-doutorado, eu comecei a me dedicar a estudar os afrescos do Templo de Ísis que estavam no Museu Nacional. Era uma pesquisa, na verdade, muito envolvida com as pesquisas da Sandra Ferreira e do professor Anielo Avella. Isso em 2016. Em 2016, inclusive, eu e a Sandra fizemos a exposição Teresa Cristina, Imperatriz Arqueóloga, cujo nome homenageava um dos capítulos do professor Anielo, do livro dele. Só que em 2017, ambos faleceram. Em 2017, a gente perdeu tanto a Sandra quanto o professor Anielo, com uma semana de diferença. E aí eu me vi sozinha na pesquisa. Não era a minha intenção, na verdade. Toda a coleção do museu, na verdade, era a maior parte, né? Porque a maior parte da coleção é formada por vasos magnogregos e eram o trabalho de pesquisa da Sandra. Então, a Sandra sempre se dedicou e foi o amor dela que me envolveu naquela pesquisa. E aí, só que em 2017, diante da perda de ambos, eu me vi sozinha para dar um mínimo de continuidade ao trabalho deles. E aí, em 2018, tem o incêndio do museu. Então, eu tinha perdido 2 pessoas que eu amava e admirava muito, e perdi o museu. E aí sobrou tentar minimamente resgatar a memória daquela coleção e da imperatriz que construiu ela. Então, em 2018, eu faço uma mostra no Instituto Italiano de Cultura, e desde então eu venho me dedicando a isso. A Fátima falou que ia chorar, eu é que cada vez que falo nisso quase choro também, né? Todo um processo. Enfim, então foi essa a trajetória. É engraçado porque eu mais ou menos acompanhei esse processo, né? E aí, em 2018, eu estava no doutorado, metade do doutorado, assim, sem saber o que fazer da vida. E aí a professora Eveline ficava, então, você podia estudar a coleção de Teresa Cristina, né? Então, você podia pesquisar. Então, ela tentou puxar o tempo inteiro. Que, a princípio, a minha tese era para ser uma tese muito voltada para o Museu Nacional, e acabou que virou, assim, tinha um capítulo dedicado a ele, mas na verdade não foi o ponto central da tese. E aí uma das coisas que eu acho que foram muito importantes para mim nesse processo, e aí soma isso a fala da professora Eveline, né, é que são histórias apagadas. A gente fala muito isso, como a Teresa Cristina ela sempre foi uma figura secundária no século XIX. Né? A Princesa Isabel, ela era para ser herdeira do trono, mas assim, é impressionante quando eu comecei a estudar ela, e a gente vai falar um pouco mais disso para frente, a gente vê coisas absurdas escritas sobre a Princesa Isabel. Por exemplo, como ela não foi preparada para ser imperatriz, como o Dom Pedro II foi preparado para ser imperador. Então, assim, é impressionante como existia uma necessidade de diminuir a imagem da Princesa Isabel, né, de uma maneira até machista para essa sucessão do trono, enfim. Então, assim, e tem muito mito, na verdade, sobre essas 2 figuras. Aí, começando um deles, professora Eveline, um dos mitos é a Teresa Cristina arqueóloga. Ela é ou não é arqueóloga? Qual é a relação dela com ele? É isso. Tem gente que diz que vai defender sempre. Tem gente que vai dizer que Nápoles era o quintal da casa dela. E aí, arqueóloga sim ou não, um mito? Arqueóloga, não. Arqueóloga, não, a gente não tem como dizer isso. A gente tem que lembrar que a própria arqueologia, como disciplina, vai nascer no próprio século XIX, no final do XVIII, digamos assim, quando o Winckelmann, né, o historiador da arte, dá, digamos, esse pontapé inicial para as 2 disciplinas, tanto a história da arte quanto a arqueologia. E aí, de fato, a arqueologia se estabelece como campo científico no século XIX. Então, não, ela não ia para o campo, não ia escavar nada, não, mas ela financiou. E o que é interessante, ela tem 2 atividades que são fundamentais em relação à arqueologia brasileira, tanto clássica quanto brasileira. Uma delas é o fato de que ela vai financiar as escavações em Veio, que é uma cidade etrusca perto de Roma, no norte de Roma, que pertenciam à tia dela. Então, ela vai financiar essas escavações e grande parte da coleção do Museu Nacional é fruto dessas escavações, mais até do que da troca com Nápoles. E
paralelamente ao financiamento dessas escavações, ela vai solicitar para o irmão dela que enviasse peças arqueológicas do Museu de Nápoles para o Museu Nacional. Ela faz isso intermediando, na verdade, um pedido do Araújo Porto Alegre, então é importante a gente situar, na verdade, esse contexto arqueológico brasileiro, ou seja, a gente estava no meio da construção, né, desse consolidamento da função do Museu Nacional no Brasil. O Araújo Porto Alegre, que é um importante pintor da Academia Imperial, vai ser diretor da dita quarta seção do Museu Nacional, que era a seção ligada à arqueologia, vai pedir a Teresa Cristina que intermediasse essa relação com o objetivo de trazer peças para o Brasil, vindas da Itália, para situar a arqueologia brasileira, digamos, numa escala evolutiva, que é típica do pensamento científico do século XIX. Então, o papel dela é fundamental na hora da gente entender tanto a arqueologia brasileira, porque ela vai colocar, é ela quem vai estabelecer, digamos, esses parâmetros de comparação entre a arqueologia clássica e a arqueologia brasileira, como também vai financiar boa parte vai financiar essas escavações e que vai gerar, na verdade, boa parte da coleção do Museu Nacional, lembrando que quando as escavações ocorrem, na verdade, essas peças não vão direto para o Museu Nacional, então o núcleo do Museu, a coleção do Museu Nacional era formada de 2 grandes núcleos, digamos assim, de composição. Um deles era a coleção do Museu de Nápoles, que eram 260 peças, e todo o resto, a gente não tem exatamente um parâmetro, basta dizer que quando o museu queimou, ele tinha 771 objetos clássicos, então, digamos que 2/3 da coleção são fruto, na verdade, das escavações de veio, e esses objetos estavam, na verdade, no dito Museu do Imperador, que ficava no Palácio da Quinta da Boa Vista e não no Museu Nacional. Eles só migram, na verdade, depois da proclamação da República, quando, então, o museu sai do Campo de Santana e migra para a Quinta da Boa Vista. Nossa, é uma viagem agora histórica, a contextualização, né? E aí essa grande perda do museu, né? Que infelizmente vão ter objetos resgatados, a gente sabe, mas a grande maioria se perdeu, assim. Porque quando você estava falando, eu fiquei pensando que também foi fruto da minha pesquisa da formação da coleção egípcia, que é, na verdade, anterior a isso, né? O início da formação da coleção egípcia, ela começa com Dom Pedro I, na verdade, apesar da gente atribuir a Dom Pedro II muito mais associado à questão dele ter ido ao Egito, ele e a imperatriz Teresa Cristina, né, porque a gente sempre coloca também essa fala, Dom Pedro II foi ao Egito, então, ele foi ao Egito com a imperatriz Teresa Cristina e a comitiva, né, não foi sozinho ao Egito passear, assim, não é isso. E aí, né, nesse processo que ele vai ao Egito 2 vezes, em 1871 e em 1876, também é adquirido algumas peças, inclusive a famosa múmia que ficava no gabinete dele, que enfim, é bem mitológico, e aí aparece, inclusive, né, na novela que está no ar, uma múmia na sala do gabinete de Dom Pedro II. Mas, enfim, e aí, na minha fala, eu citei sobre essa questão da formação da Princesa Isabel. Eu li muito sobre isso, para mim foi muito assustador, como as pessoas falavam que a Princesa Isabel era despreparada, porque também eu acho que tem um pouco desse lugar do despreparado, porque a imagem do Dom Pedro II, menino sendo preparado para ser imperador, e desse imperador que super estudou, super formou, depois ele ganha essa imagem do cientista Dom Pedro II, enquanto a Princesa Isabel, né, tipo, a República salvou a gente de não ser governado por uma mulher que não tinha nenhum preparo para ser. E aí, professora Fátima, você estudou especificamente essa questão da formação dela, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Então, Dani, excelente a comparação. Então, na verdade, eu acho que há 2 questões aí, não só uma crítica em relação se ela foi ou preparada não para governar, mas também a sua capacidade de aprender, né? A gente vê em vários textos isso, que ela teve muitos professores, ela tinha uma preceptora muito bem preparada, a Condessa de Barral, uma mulher culta, fina, enfim, e nada Dona Isabel aprendeu. Bem, então eu gostaria de começar esse bate-papo nosso com uma reflexão a partir de uma carta de Dom Pedro II, escrita a Dona Isabel, em março de 65, lembrando que ela se casou no ano anterior, em outubro de 1864, então foi aí dada como encerrada a sua educação formal.
E nesta carta, Dom Pedro II declara uma coisa que eu acho assim lapidar, que é: durante os últimos anos eu muito estudei para você estudar. Então, se a gente refletir sobre isso, até que a Dani acabou de falar, ora, todos nós sabemos, e a literatura, né, e a historiografia sempre reitera isso, que desde a infância Dom Pedro II foi realmente preparado para ser o imperador, houve um grande investimento na sua educação, e que ele foi tão dedicado aos estudos que ele era considerado, naquele tempo, e ainda hoje, por toda a historiografia, um obsessivo por estudar. Não é? Então, a maioria de seus biógrafos, pelo menos das obras que eu conheço, sempre reiteram isso, a sua obsessão por estudar. O grande Alceu Amoroso Lima, o nosso Tristão de Ataíde, né, o maior pensador católico cristão, ele dizia sempre que tudo em Dom Pedro II terminava no Brasil. Então, se a gente perguntar qual foi, né, qual teria sido a real motivação de Dom Pedro II em relação à educação das filhas, cumprir apenas o seu papel de pai, ou ele teria aí a oportunidade também de realizar um desejo que muitos falam de ser professor, ou as duas coisas juntas? Quer dizer, a gente começa a questionar uma série, né, de pontos aí importantes, mas na minha análise, eu acho que ele próprio sinaliza a principal razão de ter cuidado pessoalmente da formação das princesas. A gente tem que lembrar que, com a morte dos seus 2 filhos homens, Dom Afonso em 1847 e Dom Pedro Afonso em 1850, Dona Isabel, então, torna-se a sucessora da coroa brasileira. E sua irmã, Dona Leopoldina, em caso de sua irmã viesse falecer e tudo, ela se torna a co-herdeira, não é? Bem, é fato, então, que essa condição interferiu diretamente na educação das princesas. Ela vai receber uma formação completamente distinta das mulheres, né, que eram oferecidas naquela época, que visava o quê? O bom desempenho das atividades domésticas, se tornar a boa mãe, cuidar dos filhos, enfim. E também um bom comportamento dos salões, né? Então, a mulher tinha que saber bem receber, sabia francês, tocar piano, isso tudo fazia parte do universo feminino, muito diferenciado dos ensinamentos dados aos meninos. Então, isso a gente percebe que já demarcava um espaço que era reservado à mulher, é óbvio, né? E o próprio imperador determina que a instrução delas não devia ser diferente da dos homens, mas que deveria ser combinada com a do sexo feminino, não é? Para que não sofresse nenhuma questão, né, delas serem as mulheres bem preparadas e tudo. Então, Dona Isabel vai receber uma educação, sim, com esse fim, com essa finalidade, e num modelo também oitocentista, que era prescrito para os príncipes. Bem, durante toda a correspondência da sua infância e da sua juventude, a gente percebe que Dona Isabel e a irmã obedeciam assim, uma rotina de estudo severo, não é? Mas elas seguiam o mesmo padrão também desse grupo social do qual elas faziam parte, que era a grande elite, e elas eram as maiores representantes nesse sentido, né? Então, elas vinham com todos os códigos de comportamento daquela época, com os hábitos dessa sociedade oitocentista, mas é claro que tudo isso a gente tem sempre que lembrar que a educação dela está marcada pelo outro contorno fundamental, que era o seu status, né, de herdeira do trono. Em uma carta datada de 5 meses, né, depois desse casamento, em outubro, né, de 84, como eu já disse, passa, então, vamos dizer assim, esse aprimoramento da Dona Isabel vai continuar. Por quê? Porque era momento dela se preparar durante todo o tempo do reinado do seu pai para que ela pudesse assumir finalmente o seu papel, cumprir a sua função. Então, a gente tem que lembrar que, nesta época, né, no século XIX, o casamento, a figura masculina era responsável pela mulher. Então, ele protegia a mulher, enfim, ele era o grande protetor. Então, nesse momento, é como se houvesse uma transferência de responsabilidade de Dom Pedro II, do seu pai, para o Conde D. Então, na verdade, a gente vai entender que todo esse investimento, o Conde D vai sim participar, mas ele não tinha toda uma liberdade, não. A gente vê nas cartas, isso está no meu texto que eu publiquei no nosso livro Alegrias e Tristezas, que foi publicado em 2019, em parceria com o professor Bruno,
Então, ali eu mostro que todas as leituras dela, as visitas aos estabelecimentos, enfim, e todas as visitas empreendidas à Europa e também em algumas regiões do Brasil foram instrumentos para esse aprimoramento de Dona Isabel. Essas estratégias de ação foram, sim, pensadas em conjunto com o Conde D, não é? Mas essa liberdade era muito cerceada por Dom Pedro II. Ele, claro, que declarou que estava muito feliz de abdicar isso na figura do seu marido, mas, na verdade, na prática, isso era também bastante restrito e limitado, né? Os primeiros anos dela de estudo começaram em 1854, com Francisco Crispiano Valtetaro, que a gente tem aqui que fazer uma observação importante. Foi o primeiro contato de Dona Isabel com um republicano, todos sabemos que Francisco Valtetaro era um republicano, ele, então, foi seu professor de instrução elementar, de história sagrada, enfim. E depois, 2 anos depois, assume essa preceptoria, a Condessa de Barral, auxiliada por Mademoiselle Victorine Templier. Bem, a educação dessas meninas acontece no espaço doméstico, sob a supervisão dessas duas que eu acabo de citar, mas especialmente do imperador, porque ele, apesar das meninas terem, né, vários mestres especializados nas diversas áreas do conhecimento, Dom Pedro II fez questão de se encarregar pessoalmente disso. E vários desses mestres, inclusive, 5 deles haviam sido professor do próprio pai, não é? O regime de estudos foi bastante severo, aulas 6 dias por semana, com poucos intervalos para brincadeiras, enfim. Eu acho que é esse o panorama, assim, geral. Nossa, é um grande panorama, sabe? Eu fui pensando várias coisas, e eu acho isso sensacional, tipo, a fonte primária, olha a carta, que assim, que a gente acha mais... O que o Carlos falou, a Bárbara, a Alessandra lá no chat do seu trabalho, professora Fátima, de mostrar essas fontes, assim, e que eu acho importante, pelo menos para mim, que nunca tinha trabalhado com esse tipo de fonte, nos dá uma outra visão, né? Uma outra forma de olhar a princesa, uma outra forma de entender como era a relação dela com a mãe, princesa, a imperatriz, o pai, o Dom Pedro II. É um outro diálogo, assim, quando você começa a olhar as fontes primárias. É curioso, porque eu li pouco das fontes primárias, assim, na minha pesquisa pessoal, né? Os diários eu não li tantos diários, mas eu li muito sobre jornais do século XIX e a recepção dela, né, para as pessoas do século XIX. E aí eu acho que isso que foi muito divisor de águas para a minha pesquisa, que é isso, não era sobre isso, e de repente ela foi para esse lugar justamente porque eu entendi, por exemplo, uma coisa que eu achava curiosa, mas por que a princesa Isabel, que está governando o Brasil, e não o conde? Por que ele sai dessa figura, né? Como é que ela assume esse lugar? Se era só uma questão hierárquica? Então, assim, eu imagino que a coisa mais política não seja a especialidade da senhora, mas você teria alguma percepção, assim, sobre esse impacto da princesa Isabel nesse lugar político, assim? E aí, já falando quase, né, no lugar de quanto isso dialoga com a minha própria pesquisa, assim, esse lugar dela quanto política do século XIX, de entender que ela governou o Brasil por 3 anos, que era uma coisa que eu não sabia. A gente quase não fala o termo princesa regente, por exemplo. Então, ela assina a Lei Áurea porque ela era princesa regente, então ela não passa por cima do pai. O pai não estava no Brasil. E aí o movimento abolicionista acontece e ela era princesa regente. Então, mas era uma questão para mim, antes de começar a estudar, por que não é o conde que faz isso? Assim, então, se a senhora teria alguma visão sobre esse lugar político que a princesa ocupou durante esse período. Não sei se você está me ouvindo, que você está tocando fone. Está sem som. Você está falando, mas está sem som. Ah, desculpa. É porque desconectou aqui, aí eu fiquei perdida. Então, agora a gente indo para a parte, né, da Dona Isabel, no seu papel de sucessora. Não foi, a gente tem que voltar um pouco, né? Não foi uma coisa, por incrível que pareça,
ela era a herdeira desse trono, né? Sucessora, enfim, legítima. Toda a classe política entendia que ela era essa herdeira, porém, não queriam que ela governasse, porque é muito diferente, não é? Então, essa classe política combatia a Dona Isabel por vários motivos. Um deles, que a gente não pode fugir, é a questão dela ser mulher. Se a gente pensar nesse momento, as mulheres não ocupavam cargo político, elas não podiam votar. Então, você imagina essa sociedade patriarcal, né? Uma sociedade dos homens, uma sociedade onde as mulheres tinham pouco espaço, que eles seriam, então, governados. Então, era, no mínimo, uma situação assim, desconfortável, inquietante, né? E Dona Isabel vai sofrer, desde sempre, essas limitações. Não é? É tanto que, quando ela vai, em 67, ela poderia já, né, por lei, ser a conselheira do Conselho de Estado. Isso só acontece em 1870, com a naturalização do marido, o Conde D. E Dona Isabel, há um estranhamento, e as pessoas têm que entender. Há uma cartinha da Condessa de Barral que diz assim: acho muito engraçado você estar no meio dos homens, não é assim, né, mas é mais ou menos esse sentido, não é literal, mas, enfim, no meio dos homens, ouvindo os homens mais importantes do país. Claro, ela estava ali. Então, quer dizer, desde o início da sua adolescência, Dona Isabel estava acostumada com conviver com esse mundo político, ouvir todos esses homens, não é? Dentro de casa, ela tinha convivência com seu pai, que era o chefe de Estado. Então, ela foi se preparando ao longo disso. Mas não havia, por parte da Dona Isabel, e aí ela também era combatida por isso, a gente tem que pensar assim, que essas representações da Dona Isabel, que já vem lá desde o século XIX, inúmeras foram, algumas, por exemplo, têm sempre um motivo, né, escondido por trás disso. A classe política, por exemplo, qual era uma maneira de atacar a futura imperatriz, né? Seria justamente utilizar o fato dela ser uma católica engajada, não é? Então, você vai ver nos próprios jornais, e infelizmente até hoje se repete isso na historiografia, que ela ficava lá só preocupada em lavar as igrejas e tudo. Eu fiz questão de procurar para esse livro quantas vezes ela tem essa citação nas suas cartas. Na verdade, o que tem o maior número de dados sobre isso, né, de referências dela sobre isso, é justamente no ano de 1874, quando ela tem uma decepção como mulher forte, entra numa depressão profunda, que é com a perda da sua filha, né, a dona Luísa Vitória, que nasceu, né, natimorta. Então, tudo isso a gente tem que entender essa mulher nessa pluralidade. Então, Dona Isabel, ela começa, lógico, ela tinha estudos, ela sempre aprimorando isso, convivia com esse mundo, né, da política. E aí, outra coisa curiosa é esse papel do consorte, do Conde D. Né? Em momento nenhum passava pela cabeça do imperador passar o governo para o consorte, nem pensar. Dona Isabel era herdeira na cabeça dele. É claro que ele também, a gente não pode tirar o Dom Pedro II e o próprio Conde D como se fossem homens fora do seu tempo. Eles também tinham as suas restrições ao papel da mulher e tudo, mas não era novo também que uma mulher iria subir o trono. A gente já tinha na história inúmeras mulheres que exerceram o poder, não é isso? Então, assim, não era essa loucura toda. Então, o que acontece? Para Dom Pedro II, isso seria uma coisa bastante natural, e para Isabel também. O que acontece? A classe política do tempo questiona sempre né, coloca isso sempre em pauta, essa catolicidade dela, e fora isso, o fato de que ela só se interessava por flores, né, por jardinagem, isso até hoje na historiografia também é apontado. E aí o que acontece, que é curioso, que na medida que eu vou estudando alguns aspectos dela, a gente vai vendo que essas teses não se sustentam. Por quê? A botânica, realmente ela era uma apaixonada por botânica. No exílio, ela vai ter aquele lindo jardim de flores que todos comentam, né? Inclusive, a sua neta diz que ela gritava, né? Seus diabinhos não mexem das minhas rosas, né? Então, assim, a gente vai encontrar esse amor profundo pelas flores, sem dúvida. Mas isso está tão desassociado
de outros aspectos. Então, se a gente vir para a cidade de Petrópolis, que é o que eu também estudo, você vê que quando ela pensa na primeira exposição hortícola e agrícola aconteceu aqui em Petrópolis, foi a primeira do país, o que ela pensa? Ela sabia que essas exposições, como exemplos de tantas outras em outras áreas, né? As exposições nacionais, as universais, isso traria para o Petrópolis o quê? Recursos, porque isso era o que era a venda, era a exposição dos seus materiais pelos produtores, isso também não era desassociado disso. É tanto que quem vai junto com ela, a ideia nasce dela, e junto, lógico, com o Conde de, porque ele era o presidente da Caixa Hortícola. Então, tudo há uma interação. E ela começa a criar essas exposições, que é um verdadeiro sucesso. Então, assim, a gente tem que pensar que nem tudo era somente pelo amor às plantas, claro que era, mas ela era uma estudiosa também. Então, esses aspectos da Dona Isabel, que eu acho que eles precisam ser revistos nesse sentido. Ela era conservadora, isso aí é fato, autoritária. Agora, a mulher, ela tinha, sim, uma certa submissão ao homem, todas elas, não era só a Dona Isabel, eram as mulheres do século XIX, não é? Então, a gente pensar que, em função dessa estrutura patriarcal, Dona Isabel não teve nenhum movimento individual, ela ficou presa nessa estrutura, ela e a mãe dela. E aí eu me lembro de uma cartinha maravilhosa da princesa Dona Leopoldina, irmã de Isabel, que ela conta para Isabel, ou para Isabel. Ela diz assim para a irmã dela: mamãe só faz aquilo que ela quer. Independente do que a Bíblia diz, que a mulher deve obedecer aos homens. Depois, a própria Leopoldina diz que quando estava no período de noivado, né? Que duraram, aí ela se casou 2 meses depois da irmã, em dezembro, talvez por isso que a Dani tem aí, né? Dezembro de 1864, quando a Leopoldina falece, tá vendo? Se casa, ela diz lá numa das cartinhas para a irmã assim: eu estou adorando o Gusti, como ela chamava, o Duque de Saxe, né? Ele faz tudo o que eu quero, ou melhor, tipo assim, é porque isso também agrada a ele. Então, elas tinham sempre, todas as mulheres, não era só a Isabel, Dona Leopoldina, elas concebiam as estratégias, enfim, né? Lembram também daquele beijo que o Dom Pedro II deu na rainha, e que ela faz uma carta, e é curioso se você prestar atenção ali, que ela diz assim: estou regente, mas assim, estou botando as manguinhas de fora, liberdade aí, liberdade cá, que a mamãe possa vir me visitar, porque ela é proibida de me visitar não estando acompanhada. Quer dizer, você percebe que essas frases, elas precisam, né? Então, assim, às vezes o que eu percebo é que a gente só destaca uma ou outra frase para defender, às vezes, uma determinada tese que a gente quer, enfim, estar levantando, mas a gente precisa ver esse todo, esse contexto, né? Então, essa coisa da Dona Isabel não estar preparada foi também um artifício da classe política que era contrária a ela. Isso eu acho que fica bastante claro. Agora, para eu finalizar, senão eu me estendo muito, há uma questão que eu acho assim, importante. Muita historiografia ainda, né, muitos historiadores dizem que Dona Isabel não tinha ambição nenhuma, não tinha ambição, não, ela tinha aversão pelo poder, que ela não tinha. Na verdade, ela não ambicionava mesmo, ela não era uma pessoa que tinha essa vontade pelo poder, não é? Por quê? A gente precisa também, eu acho que essas relações, a gente tem que ver que eram pessoas de carne e osso, não é? Essas relações, você vê, uma menina que nasce o tempo todo vendo o seu pai se dedicando a vida inteira, sem nenhum tipo de, para usar a expressão da época, nenhum recreio, somente para ser chefe de Estado, a gente vê isso nas cartas, em vários documentos, né? E ela via o quanto isso era pesado, não é? E as cartas que o pai escrevia para ela, e são várias, não sou eu que estou dizendo, elas estão, inclusive, publicadas no livro, ele dizia assim: há 33 anos começou o meu martírio. Não é? Aí ela diz: coitado do meu pai, hoje você está aqui, que ficou preso essa vida inteira aqui, né? Ainda usa o termo cepo. Então, assim, ela entendia que isso era uma carga muito pesada. Aí, voltando ao tempo, você vê, ela se casa em 65.
Aí muitos diziam que ela tinha uma vida tão fora da realidade, presa nos palácios. Ora, vamos pensar. Essa menina, que era a nossa herdeira do trono, e sua irmã, teriam liberdade para fazer compras na Rua do Ouvidor? É a mesma coisa você imaginar as filhas do Obama sozinhas passando lá pela Times Square da vida. Não é? A gente sabe que isso, na medida desses cargos, eles vão fazendo essas, enfim, né, criando essas dificuldades. Então, Dona Isabel, claro, não fazia isso. Tinha uma coisa mesmo que Dom Pedro II era muito rigoroso? Era, mas havia todo... A gente tem que entender isso, né? Então, a Dona Isabel, o tempo todo, ela vai ter uma vida mesmo assim. Mas ela brincava, ela tinha um grupo de meninas que eu fiz questão de levantar os nomes para dizer que ela tinha, sim, contato com essas pessoas, visitava, havia já um exercício desde novinha, numa ausência, por exemplo, dos pais, para ela responder determinada pessoa, que já era, de uma certa maneira, ela exercitando, né, essa função. Então, assim, para terminar, o que eu acho é o seguinte: Dona Isabel, eu gosto muito, eu acho até que eu usei isso no livro, há uma passagem do livro de José Murilo de Carvalho, o grande historiador José Murilo de Carvalho, ele fala em Dom Pedro II que Dom Pedro II era um homem deslocado do lugar, não é? Porque o que ele queria mesmo não era ser o chefe de Estado, era ser, enfim, se dedicar aos estudos, às ciências, enfim, ou ser professor, como isso está dito em um livro que a gente nem tem nenhum documento escrito por Dom Pedro II, né? A gente tem até que lembrar disso. Isso foi uma referência publicada no ano de 1925, no livro, enfim. Então, por que não pensar também? Aí eu acho que há um preconceito sempre. Tão bonito quando se fala que Dom Pedro II queria ser isso, aquilo outro, um homem tão dedicado às ciências e às letras, todo mundo acha ótimo. Só que ninguém lembra que Dona Isabel se dedicou tanto às letras também quanto Dom Pedro II, a várias questões. Ela tinha uma relação profunda com a música, com esses homens da música, como Carlos Gomes, enfim, tantos outros. Então, também não deixaríamos de pensar que ela também estava deslocada, porque em 64 ela se casa, vai viver, né? Ainda mais a mulher no século XIX, que não tinha essa liberdade sexual, nem sabia o que era menstruar, como a Condessa de Barral, que fala para elas, né? Como diz elas, dá notícia das mulheres, né? Ela diz, a irmã diz para Dona Isabel assim: lembra a besteira que nos falavam? Que a criança, né, o bebê vinha de um paquete? Então, assim, você percebe o nível de desinformação em relação a sexo. Então, ela está encantada mesmo, porque ela e o marido, desde sempre, eu acho que isso, pelo menos, é unânime se afirmar, que eles tiveram uma relação de profundo amor, empatia, enfim, e ela, então, vai viver isso. E a ideia dela era realmente ter filhos, era um sonho dela, e isso tudo é quando ela assume em 71 a primeira regência, não é? Outra coisa que falam, que ela, nessa primeira regência, quem fez tudo foi o Visconde do Rio Branco. É verdade, ela era uma moça jovem, a primeira vez que ela estava no poder, mas isso não significa que ela não conhecesse o jogo político, porque há uma carta desse ano para o pai dela, que ela cita o nome de todos aqueles senadores, enfim, que votariam contra. E depois você vai verificar, todos aqueles votaram contra. Então, ela não era uma pessoa desinformada. Agora, ela realmente não tinha ambição pelo poder e nem o próprio pai tinha. Só que no próprio pai passa a ser sempre elogio. O fato dele querer ser outra coisa é elogio. E ela é porque é uma pessoa alienada, despreparada e que só se interessava por jardins e fazer compras. Então, aí eu acho que a gente tem que avaliar isso. Não sei se eu te respondi, Dani. Eu queria dizer que você me respondeu tanto, que eu pensei em milhares de coisas enquanto você estava falando. Eu tenho várias perguntas agora, inclusive. E aí eu até abri... Desculpa, eu falo assim, vamos abolir as minhas perguntas, que eu tenho várias já para a Fátima. Não quero, não, vamos falar outra vez. A gente fala outra vez da Tereza Cristina. Vamos falar só da Princesa Isabel agora. Eu tinha uma pergunta relacionando a Princesa Isabel e a Tereza Cristina. Não sei se há algum dado sobre isso, mas eu fiquei pensando, cadê a Tereza Cristina nessa formação da Princesa Isabel? Você falou, mas o Dom Pedro II
cuidava pessoalmente da educação delas. Aí se citou cartas de estou esperando mamãe faz o que quer, né? Sangue italiano. Mamãe faz o que quer. O Anielo sempre falou isso. Ele falou, nunca vi uma mulher napolitana ser essa pessoa calminha. Se me permite, assim, eu conheci o professor Ávila, né, que eu chamava de Nelo, lá no museu, numa tarde, assim, a gente bateu um papo, depois saímos para tomar um chopp, e aí fizemos vários papos, ajudei muito nas pesquisas, e eu, Áurea, que infelizmente já faleceu, e a colega Neide, fizemos 1000 transcrições. Como eu não sabia italiano, ficava mais por conta mesmo da Áurea. Enfim, e essa questão da Tereza Cristina também é uma outra coisa bastante... Me parece que se a gente for fazer... Eu não sou especialista na Tereza Cristina, mas já li muito, né, para poder falar do marido e da filha, enfim, já li, e na época do professor Nelo, foi quando eu fiz a leitura das suas cartas, né? A primeira amizade que ela tinha pelo genro é algo, assim, extraordinário, não é? As diferenças que havia entre Dom Pedro II e o genro não havia entre ela e o genro. Ela aparece em vários momentos, eu acho que ela precisa ser resgatada nesse sentido, inclusive a professora Jaqueline Aguiar, aí da UERJ, que fez o seu mestrado e agora doutorado também sobre a educação da Isabel, me parece que somente nesse período formal, né, de sua educação, pelo menos na de mestrado sim, porque eu tenho o livro, é um excelente trabalho, e ela até levanta a hipótese, se naquelas atribuições da AIA, né, para a condessa lá de Barral, se ali houve algum tipo de interferência de Dona Tereza Cristina. E eu concordei com essa hipótese, sim, porque você percebe que no início, né, na infância das meninas, havia muito mais o papel da Dona Tereza Cristina como mãe em relação às princesas do que o próprio Dom Pedro II, né, nessa primeira infância. Sendo que a gente tem que entender que há também, claro, que muitas das suas cartas com a mãe falam muito sobre a questão da religiosidade, ou então pedindo aquela coisa da mamãe que é comum, me traz uma boneca, me faz isso, me faz aquilo. Então, o que eu percebo é que, pelo fato das meninas pedirem esse tipo de brinquedos, né, que é lógico que há uma diferença, sim, nesse diálogo entre mãe e com pai. Mas, por outro lado, se você depois começa a ler, a Dona Tereza Cristina, eu coloco isso no livro, havia uma roda de leitura entre eles, né? Passavam livros para todo mundo. Em toda essa parte da religião e tudo, Dona Tereza Cristina conhecia profundamente. Ela indicava, inclusive, para o imperador Dom Pedro II. Muitos dos textos que eram apresentados às meninas certamente teve a influência da Dona Tereza Cristina. A religiosidade da própria filha, né? Porque ela era uma católica, né? Italiana, enfim, católica e tal. Então, eu acho que esse papel dela na educação ainda precisa ser, mas as fontes são escassas. São muito escassas, né, para a gente. Porque eu acho que também Dona Tereza Cristina, de certo modo, me parece, pela leitura que eu fiz, isso é uma hipótese, tá, gente? Mas eu tenho um sentimento sempre, assim, de que Dona Tereza Cristina, às vezes, fazia, ou tinha, como é que eu diria assim, ela própria preferia não ficar no centro das questões, mas isso não significava que ela não agisse por trás dos panos. Porque a gente vai entender isso quando, por exemplo, lá no final do Império, quando ele está muito doente, que há uma consulta para que ele abdicasse em favor da filha, e ela diz alto lá, não. Então, ela começa a fazer. Uma outra vez, a Condessa de Barral quer visitá-lo, e ela diz não. Então, assim, foram vários nãos, a gente tem que entender isso também, né? Tentar entender melhor e buscar essa correspondência, porque há muitas lacunas, né? Muitas lacunas. Eu vejo, às vezes, há uma afirmação de uma historiadora dizendo assim, o Dom Pedro II nunca conversava com Dona Isabel sobre política. Realmente, se você pegar as mais de 1000 cartas lá, que eu já li, enfim, reli, é um número menor. Mas várias coisas aí. Primeiro, as cartas, como era o único meio de comunicação, enfim, elas eram muito assim, como é que eu diria? Lacônicas. Mas havia um motivo por trás disso, quando se tratava de determinados assuntos. Porque, você sabe, ou as cartas vinham por navio, ou as cartas eram por portador.
Então, para elas extraviarem, assim, sem querer, né, entre aspas, era um pulo. Então, eles tinham muito receio de que essas cartas chegassem nas mãos de pessoas, vamos dizer, que politicamente eram contrários a ele, que pudessem fazer todo tipo de, né, assim, de criar uma situação que não era verdadeira, enfim. E aí, como eu digo, mas por que você afirma isso? Porque nas cartas, Dom Pedro e Dona Isabel, ora um, ora outro, eles falam: eu quero conversar com você sobre determinado assunto, e diz o assunto, mas isso só em viva voz, né? Tete a tete. Por quê? Por escrita, nem pensar. Então, eles vão te dando todas essas, sabe, essas pistas, esses pontos que eu digo que são pontos de acesso, como a gente usa em arquivologia, e também eu acho que história é muito pertinente, esses pontos que nos permitem sair de trás daquele discurso tão aparente, não é? Mas que, na verdade, a gente pensa que toda relação, todo discurso, ele tem uma intenção. Então, assim, né? E havia as representações de Dona Isabel, todas elas também tinham sempre um sentido. Ou quando elogiavam Dona Isabel, ou quando a criticavam. Sempre tem um porquê de tudo isso, né? Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que tem uma pergunta no chat que tem muito a ver com isso, que é a questão da formação. A pergunta é para a professora Eveline. Não. Tá, do Carlos, que gostaria de perguntar como foi o impacto desse conhecimento da Imperatriz Teresa Cristina em arqueologia na formação das princesas. Justamente a gente está falando das formações dela agora, assim, bem dialogando, que é uma coisa que também eu tinha uma certa curiosidade, sabe? Se a gente lê muito sobre a paixão da Teresa Cristina pela arqueologia, a gente lê muito sobre Dom Pedro II e a sua paixão pelas ciências, e que impacto isso teria nas princesas, né, no final da história. Não sei se alguma das duas se arriscaria a responder. Não sei se sou eu não sei se sou muito eu, acho que é muito mais a Fátima do que eu. Eu só arrisco dizer que, assim, ela influencia de alguma forma a Isabel e a Leopoldina, e eu vejo isso no sentido, por exemplo, na construção dos mosaicos do Jardim das Princesas no Palácio, que aí você vê um pouco da tradição italiana nessa construção. Em termos de estudo, assim, eu sei que elas tinham uma carga pesadíssima de estudo da história italiana, latim. Eu sei que acho que a Princesa Isabel estudou italiano também. Então, assim, mas quanto disso foi, de fato, advindo da Teresa Cristina, acho que a Fátima vai dizer melhor do que eu. É Carlos Lima, lá, um prazer estar aqui. Vai estar lá junto com o nosso congresso também, que começa lá no museu, né, com a Alessandra, enfim, curadora junto comigo, outros colegas. Então, na verdade, assim, eu não tenho uma resposta para isso em relação à arqueologia. Confesso que eu nunca encontrei um documento, né, que tratasse desse assunto entre ela e as filhas e tal. O que me parece que a gente tem que verificar também é que para cada uma dessas disciplinas, né, havia um professor que era um expoente daquela área, não é? Então, provavelmente, a gente teria que ver, através dos estudos com Vandelli, enfim, com outros homens da ciência, como isso se deu. Eu confesso que eu não trabalhei essa formação dela, assim, utilizando os cadernos que é o objeto de estudo da Jaqueline Aguiar, né, que eu citei. Eu acho que vale a pena, é um trabalho muito bom. Eu não sei responder nesse sentido, mas eu acho que, certamente, nas leituras, isso deve ter aparecido, né? Mas eu não tenho referência, infelizmente não tenho. Agora, é curioso... desculpa. Não, eu ia dizer que eu acho que, de fato... Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, porque eu estou aqui me lembrando, assim, uma outra coisa que a Dona Isabel não tinha interesse, e a Leopoldina também, por nada ligado às ciências, né? Era só religião. E aí eu fico lembrando de várias cartas que me vêm à mente, assim, que ela pedindo a Dona Teresa Cristina um aparelhinho, ela dizia assim, um aparelhinho, mamãe, que marca as horas e faz um barulhinho. Era o despertador, não é? E aí depois também uma carta que a Condessa de Barral envia para a Princesa Dona Isabel, dizendo assim, olha, estou lhe mandando uma coisa muito interessante para aplacar essa sua vontade e ânsia de sempre aprender as coisas novas. Me parece até que ela usa um termo assim, similar à tecnologia, progressos das ciências, algo assim.
Então, é curioso que quando, na primeira viagem da Dona Isabel a Londres, em 1865, a primeira, né, na Europa, e a gente tem que lembrar que Dom Pedro II só vai realizar 6 anos depois, há um trabalho de uma pessoa que diz o seguinte, a Dona Isabel era os olhos e os ouvidos na Europa de Dom Pedro II, ela não passava de uma secretária do pai. Olha a interpretação. Vamos contextualizar isso. Ele nunca tinha ido à Europa. Era um homem que tinha mesmo uma ânsia por saber, né? Como todos nós sabemos. Então, ele pedia a ela que fizesse tudo e mostrasse tudo que ela estava vendo. Agora, se você for notar, tudo que ela visitou era o quê? Eram fábricas. Então, ela vai dizer qual era o desenvolvimento daquele determinada área. Para quê? E eles dizem isso, para aprimoramento no Brasil, dessas diversas áreas. Então, havia uma intenção por parte de Dom Pedro II, e Dona Isabel eram os seus olhos, quer dizer, os seus olhos que eram aptos para ver e colocar, porque você pode ver inúmeras coisas e não conseguir selecionar aquilo que era importante ser passado para o chefe de Estado, que era o pai dela. Então, até nisso, há uma interpretação aí que a gente precisa estar sempre ligado. Essas cartas, me parece que elas trazem para a gente, assim... E olha que são as mesmas cartas, mas eu acho que a gente tem que abrir, porque é o que eu digo, as leituras, elas são... E nós, né, seres humanos, somos plurais. É claro que eu leio aquilo de acordo com as minhas próprias referências, né? Culturais, sociais, enfim. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a leitura dessas fontes. Às vezes eu vejo isso, pegar uma frase e dizer, ela era secretária do pai. Então, não é por aí, né? Professora Eveline, você queria fazer uma pergunta para a professora Fátima? Uma não, várias. A gente tem até quando, mais ou menos? Assim, eu tenho várias. Assim, eu queria começar perguntando justamente sobre essa viagem da Isabel a Londres, que é quando ela, se eu não me engano, ela conhece a Rainha Vitória, e a Rainha Vitória não recebe eles oficialmente, por conta... Não sei se está certo isso, Fátima, você me corrige se eu estiver errada. Por conta ainda da escravidão no Brasil e tal, então não era uma visita oficial, né, dela como princesa e tal. Então essa, acho que a primeira pergunta era em relação a isso, e a segunda é se você em algum momento se deparou com algum escrito dela falando sobre esse fardo da sucessão do trono em função de ter perdido os irmãos. Porque tem uma coisa, né, da questão da família dos Orleans de Bragança, que perdia o primogênito. Então, o próprio Dom Pedro II, a sensação que eu tenho, que quando ele mesmo diz, eu sou um homem das ciências, não era para eu ter sido, né, não era para eu ter governado, era para o meu irmão mais velho ter governado e caiu sobre mim esse fardo. E eu queria saber se a Isabel tem teria essa mesma referência e se existe alguma coisa que fale sobre essa questão. Então, na verdade, creio que não, Eveline. Por quê? Porque Dona Isabel, ela, né, pequenininha, enfim, ela já nasce também como pai herdeira. Sabe, a mesma coisa que tem sobre os ombros de Dom Pedro II, o órfão que tem sobre a Dona Isabel. Ela já nasce com esse, vamos dizer, não vou dizer peso, é um peso, né? Não deixa de ser, mas ela já nasce nessa condição, né? Então, essa perda dos irmãos não teve no meu ponto de vista, não teve essa influência, não teve nada. O que vai ter, sim, sobre a sucessão em relação à Dona Isabel é justamente o fato da irmã que se casou 2 meses depois dela, logo a seguir engravidar, aí tem um aborto, depois ela engravida, até curioso, porque essa carta do aborto dela... Ela diz, né, que chamou Gusti, que tinha vários... Ela achava que estava desarranjada, ela estava cheia de sangue, que havia tido o aborto, e ela achava que era um desarranjo. Então, para a gente ver nesse nível aí. E o próprio marido, o Duque de Saxe, também pensou isso. Quer dizer, então, não era só uma coisa da mulher, impressionante. Bem, mas isso é um outro ponto. O que fica pesado, sim, para a Dona Isabel, essa carga, é que a irmã dela, a gente vai pensar, ó, se casa em 64, a irmã tem o primeiro filho em 66, e mais seguido, 4 homens, não é? Então, olha, ela vai ter o filho em 66, depois eu não vou me lembrar aqui todas as datas, mas, enfim, em 71 ela vai ter um pouquinho... Não, em 71 ela tem o último filho, em fevereiro de 71 ela morre. Então, em 70 ela tem o último filho. Então, você vê 4 filhos, ela chega a dizer em uma das suas cartas para a irmã, que eu acho assim tão... Ela diz que ela daria tudo
para que a irmã dela, se ela pudesse, para que a irmã dela estivesse grávida. Ela usa um termo assim tão emotivo, tão porque ela sabia o quanto isso significava, né? Não só para a mulher Isabel, mas para a herdeira do trono, o quanto essa pressão na família era imensa. Então, as cartas, quando Dona Isabel engravidou pela segunda vez, e perdeu e tudo, ela pede à família que ninguém comente, até ter a segurança, ou até que se passe, cada vez ela tinha um aborto, né? Ou perdia enfim, o bebê. Então, isso sim, para ela foi muito pesado, mas acho que a morte dos irmãos foi para o pai, porque tem uma passagem da professora Maria de Lourdes Viana Lira, né, que é fantástico, que ela aponta que o preconceito à mulher já estava, né, ancorado lá na Constituição, então que a frase de Dom Pedro II, que foi assim, uma tristeza, a perda dos 2 filhos, tinham 2 dimensões, a dor do pai, claro, né, pela perda dos filhos, mas também pela perda do herdeiro. Ele sabia o quanto isso seria difícil na sociedade do Brasil, não é? Ter uma mulher à frente do governo. Ele sabia disso desde o início, né? Então é complicado. E a primeira, desculpa, eu me empolguei na segunda e perdi a primeira. Era sobre como a Vitória recebe. Então, não, isso não tem a ver assim com a escravidão, não. Na verdade, é o seguinte, quando ela visita, inclusive a princesa de Joinville deu conselhos a Dom Pedro II, né, sua irmã Dona Francisca, que não se fizesse a viagem, porque Dona Isabel não seria recebida realmente como a princesa hereditária, a sucessora, né, a princesa... Por quê? Ela foi... recebida como assim uma princesa, mas não a herdeira, porque a gente ainda estava com a questão Christie. As relações estavam rompidas entre a Inglaterra e o Brasil. Então, daí essa dificuldade. E aí é curioso, porque a rainha trata ela extremamente bem, recebe com muito carinho, mas como parente, não é? E não numa visita oficial. E ela diz, e não só ela, as pessoas da família do Conde D que conheceram Isabel, a maioria dizia que ela era feia, né? E aí, mas eles acrescentavam, porém muito inteligente. Então, assim, né? É interessante a gente observar esses comentários, porque claro que Dona Isabel, esse mundo dos salões europeus, ela não viveu, mas porém ela tinha conhecimento, não só daqui, claro que não dá para comparar, né, os salões daqui com de lá, mas a Condessa de Barral soube muito bem prepará-la, afinal de contas, ela estava acostumada, né, com os salões em Paris, foi dama da sua tia, Dona Francisca, a princesa de Joinville. Então, Dona Isabel estava acostumada com esse mundo aristocrático, né? E claro que a partir dessa visita, então, ela passa a ter muito mais convivência com isso, né, com esses protocolos e tudo. Mas foi em função do rompimento das relações entre os 2 países. Entendi. Então, professora Eveline, você pode falar um pouco assim da Tereza Cristina politicamente, do ponto de vista do século XIX, se tinha, a gente falou tanto da princesa Isabel na formação, da relação dela com o pai, perguntei à professora Fátima onde é que está a mãe na formação, e aí onde é que está essa Tereza Cristina do século XIX, você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Eu falo, não, vamos marcar outra live, vamos marcar outra, que agora eu quero ouvir a Fátima, não, obrigada, sabe? Então, eu acho que a Tereza Cristina tem um papel muito difícil, né? Eu uma vez vi o Resulti falando numa live, quando ele estava escrevendo, depois que ele escreveu, né, a biografia do Dom Pedro, e ele fala, nossa, a Tereza Cristina é muito difícil de se entrever, né? O diário dela é sofrível. De fato é isso, tem dias e mais dias que ela só registra que tomou banho. Ou então que a Isabel teve catarro, sabe? Então, assim, ela... é um personagem muito difícil de se entrever. E como a Fátima estava dizendo, ela me parece muito mais essa pessoa que comia pelas beiradas, né? No sentido de que ela costurava a coisa por fora, porque existiu, né? Em primeiro lugar, que eu acho que existe tem 2 fatores, né? O fato de que, ela de fato não assumia essa frente em momento nenhum, assim, ela, né, entregava, assim, as coisas para o Dom Pedro de bandeja, assim, né, acho que era a criação que ela tinha, né, então era até uma pergunta que eu tinha
para Fátima em relação às cortes, né, de origem das imperatrizes. E a Teresa Cristina é oriunda da corte de Nápoles, e que a gente sabe que vai ser uma corte extremamente católica, enfim, tem todas as suas questões, né, da Itália. Ainda que ela não fosse uma corte secundária, como muitas vezes algumas pessoas vão dizer. Mas, no entanto, vai ser muito diferente da corte dos Habsburgo da Áustria. E aí, a Leopoldina, por sua vez, vai ter um outro papel, de fato, né, nessa política, e aí acabou se criando esse duelo entre as duas figuras. Então, se tenta, justamente, para realçar a figura da Leopoldina, por um lado, e, por outro, do próprio Dom Pedro II, se diminui muito a figura da Teresa Cristina, não só em termos de cultura, até como em termos políticos. E aí, como a Fátima estava dizendo, a gente tem que colocar na balança o fato de que a gente está falando de uma sociedade da segunda metade do 800, as cortes de origem são muito diferentes, existe toda uma dinâmica política e social naqueles momentos que eram muito diferentes no caso de uma como no caso da outra. E eu acho que a Teresa Cristina é isso, ela não se sobressai politicamente, ela vai costurar essas relações todas na intimidade. Eu tenho uma coisa que é isso, eu prometo que vou publicar há anos que eu prometendo isso, e sempre não consigo terminar, mas eu tenho umas cartas criptografadas do Conde d'Áquila para o Ferdinando II, falando mal do Dom Pedro II. Que assim, praticamente impensável, infalável. Se a gente dissesse assim, existe alguma alma que falou mal do Dom Pedro II, a pessoa vai arder no mármore do inferno, gente, falando isso do Brasil. Porque ninguém ousa falar mal do Dom Pedro II. E eles estão descascando o Dom Pedro II, dizendo que ele era péssimo marido, que não estava nem aí para ela. E os dois, até porque o Conde d'Áquila não estava com ele, o Ferdinando II era rei de Nápoles, não sabia nem o que estava se passando, enfim. Mas é interessante o fato de que, assim, não é a Teresa Cristina que está reclamando. Mas aquilo, obviamente, vai aparecer, porque o Conde d'Áquila é irmão dela. Então é isso, né? A impressão que eu tenho é que é isso. Ela é uma figura de difícil leitura, porque ela não vai registrar nos diários, não vai registrar nas cartas. Mesmo quando ela trata com a família dela, ela trata de maneira também isso, muito, né, muito tangencial das questões. Ela se preocupa com o que está acontecendo, então é uma coisa interessante da gente ver nas cartas dela para a família na Itália, era tentar entender o que estava acontecendo, sobretudo que a gente tem que lembrar que em 60 tem o golpe, né? O golpe não é verdade, mas enfim, vamos tentar colocar uma outra terminologia. Mas é quando a gente tem a unificação italiana, e aí a corte de Nápoles é expulsa, né, dali, então os parentes dela deixam de governar. Então ela estava preocupada com o que estava acontecendo, mas ela nunca ia estar à frente desses acontecimentos, assim. Então era realmente um personagem de bastidor. Mas ao mesmo tempo ela ganhou o título, entre aspas, de mãe dos brasileiros. De onde que vem esse? Pois é, e aí é interessante porque é um título que é cunhado depois da morte dela. E aí eu acho isso bem, bem interessante, porque eu acho que não só um título cunhado depois da morte dela, é um fato de que sim, ela é colocada nesse lugar muito em função, né, como eu disse, na minha opinião, eu acho que é muito em função dessa balança entre a imagem do Dom Pedro II e a imagem dela. Então, ela é a mãe dos brasileiros para que ele seja essa figura excepcional de cultura e da política e seja, né, tido como o grande brasileiro, né, o primeiro de todos, o mais importante. Esse é um ponto. O outro é o fato de que, então, ela é vista como esse anjo de candura. Então, cada vez mais, assim, é ressaltado muito fortemente na imagem, na figura dela, de que ela era a pessoa que dava esmolas, ela gastava o dinheiro dela todo em esmola, e que ela estava muito ligada a essa caridade. Então, o Floyd, quando no primeiro centenário de morte, centenário de nascimento dela, no IHGB, que é um lugar por si só, um lugar interessante, né, de se falar isso, porque o IHGB é fundado pelo Dom Pedro II, quer dizer, é ele que está interessado já na construção dessa memória brasileira. Então, quando ele fala isso, dentro do IHGB, ele corrobora essa figura da Teresa Cristina, mas no sentido de que isso, né, ela é vista como uma pessoa de uma bondade acima de todos os limites, né? Então, de que ela estava cuidando dos enfermos no navio que levou ela de Nápoles para o Brasil, e que gastava o seu dinheiro em
em esmola, enfim, essa ideia da bondade, sobretudo, que é a figura materna, justamente, e, sobretudo, o fato de que no século XIX era o grande papel que se atribuía a uma figura feminina, era a maternidade. Mas, de qualquer forma, pensando no que você falou, mas aí, nesse caso, tem esse papel, século XIX e tal, mas a gente pode esquecer que pode ser também pensado para exaltar a figura do Dom Pedro II no final da história. Para mim, sempre é. Mas eu posso, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu vou defender sempre a Teresa Cristina. Faz sentido. Bom, e no caso da Princesa Isabel, também tem um termo que é a Redentora, que é como ela é conhecida. Então, da onde que você saberia dizer de onde que vem, professora Fátima, esse termo da Redentora? E é engraçado, né? A mãe dos brasileiros, a Redentora, e o Dom Pedro II é o cientista, né? O cara fora da caixinha. O microfone está desligado. Eu sempre faço isso, para não dar som, aí eu tiro, aí depois eu começo a falar, esqueço completamente de ligar, né? Então, na verdade, sabe, essa questão essa antonomásia, né, de redentora para Dona Isabel, ela está, no meu ponto de vista, né, eu acho que alicerçada num grande lexo do movimento abolicionista, porque o que eles queriam? A abolição da escravidão, e era uma obra de redenção do Brasil. Então, isso acaba indo para Dona Isabel, claro, esse termo, segundo Bruno, vem não... Quem celebrizou foi o nosso José do Patrocínio, mas quem deu mesmo esse título foi o André Rebouças, não é? Isso é uma pesquisa que ele acaba de... Né, no livro ele diz isso. Bem, enfim, essa coisa da Redentora, que ela nunca aceitou, inclusive. Em várias cartas a gente tem essa coisa que ela dizia, que o único Redentor era Cristo, não é? Então, assim, o que eles pensavam estava muito ligado a esse movimento mesmo, então veio dos próprios abolicionistas, por quê? Porque eles sabiam, dentro dessa vamos dizer assim, dessa política deles, do que eles pensavam dessa redenção do Brasil, significava não só assinar uma lei áurea para que juridicamente, legalmente, eles fossem considerados livres, mas também que não bastava só isso, era preciso abolir a miséria, era preciso que houvesse educação dos brasileiros, uma área que Dona Isabel sempre esteve envolvida, ela, a sua dama de honra, a Dona Mandinha, então elas estavam sempre envolvidas, essas ações sociais, inclusive da Dona Teresa Cristina, se me permite, Avelina, não sei se você vai concordar, mas a gente vai entender, por exemplo, aqui em Petrópolis, se criou o Padre Siqueira, né, criou um colégio que é a Escola Doméstica Nossa Senhora do Amparo, que era justamente para amparar, o próprio nome já diz, né, essas meninas desvalidas, e depois da obra dele, ele participou, né, da Guerra do Paraguai, então o padre era um capelão e tudo, o padre vê essa miséria, essas meninas completamente desvalidas, não só as pobres, mas também as filhas de escravo. Então, ele lança esse projeto já em 1868, e no ano seguinte ele já tem uma pequena casinha. Bem, quem vai ser os grandes protetores dessa obra, não só Dom Pedro II, mas especialmente a Imperatriz Teresa Cristina e a Dona Isabel, porque elas entendiam que nessa obra, claro que sim, essa questão da caridade, porque ambas eram católicas, mas não é uma caridade simplesmente assistencialista nesse sentido, me parece, que também uma coisa voltada mesmo para que elas estivessem preparadas, porque qual era o projeto desse Padre Siqueira? Que essas meninas se preparassem para ser as mais inteligentes, professoras, inclusive da própria escola, para que se formassem professoras. Não é? Então, era até a formação de mulheres. E há até um trabalho nesse sentido de uma pesquisadora, uma historiadora de São Paulo, que eu cheguei a atendê-la no museu, e que ela fez o papel, a importância dessa escola na própria educação das mulheres negras, né? Então, quer dizer, quando a gente fala em Dona Isabel e a mãe, né, também Teresa Cristina, essa coisa delas da caridade, mas era uma caridade
que não era uma coisa simples, assim, simplesmente dar o pão, não é? Havia uma ideia de se pensar em ajustar essas meninas, né? De colocarem as meninas nesse momento, assim, prepará-las. Diziam para serem criadas, porque as próprias famílias teriam uma pessoa mais bem preparada para cuidar da sua casa, enfim, ele diz isso. Então, a gente também tem que perceber isso. Mas, voltando à questão da Dona Isabel, de ser chamada de redentora, ela recusava, a gente tem alguns textos, inclusive no exílio, que é o que no momento eu estou estudando, a Dona Isabel no exílio, que é ainda uma coisa muito por se fazer, há muito pouco. Eu hoje mesmo reli todos os biógrafos dela, com exceção fugiu agora, mas enfim, li todos, e todos parece que eu estou lendo o mesmo texto, porque eles debatem sempre as mesmas questões, né? Não há nada novo nesse sentido. Por quê? Porque há dificuldade, lógico, em localizar fontes, é tanto que no nosso livro a gente diz exatamente isso, a dificuldade das fontes, a gente teria que ir para a França, enfim, pesquisar inúmeros outros acervos. E a Dona Isabel, no exílio, ela de novo vai ser chamada de a Redentora, num grande evento que acontece em Paris, e ela sempre, e a própria amiga dela, que é o que eu vou apresentar lá no nosso congresso, ela diz uma coisa que ela não aceita, que ela não, mas ela foi realmente uma redentora. Então, assim, na verdade, a gente tem que entender também que na política, né, e o Partido Abolicionista, todos eles desejavam poder no terceiro reinado, não eram homens bonzinhos, não. Todos que estavam implicados, né, nessa questão, os isabelistas que pensavam no terceiro reinado, eles também queriam poder. Então, a legitimação dessa governante, enquanto aquela que assinou a lei, enfim, eles tentaram trazer isso para dentro da própria questão da ascensão do trono dela, né? Ao trono, a ascensão dela como a nova imperatriz. Então, isso estava assim, abolicionista, isso tudo também são construções e sempre tem um viés aí político, né? Que eu acho que isso é importante. E aí é curioso, porque a gente tem também Dom Pedro II era um magnânimo, não é? Para todos aqueles que o cultuam. Dom Pedro I teria sido o grande libertador. Dom João VI, grande, né? O clemente. E aí a herdeira, para todos, passaria a ser a redentora, né? Então, eu acho que é nesse sentido, sim, que não se tratava, do meu ponto de vista, da redenção desses escravos no sentido assim, de ser uma dádiva, né, que a Dona Isabel estava oferecendo, como muitos falam. Eu acho que sim, era uma visão, essa visão é uma visão que não se coaduna nem com a pesquisa histórica e nem com o atual estado dos estudos sobre a abolição e sobre a pós-abolição. Eu acho que a gente tem que pensar que trata-se, sim, de uma redenção dessa história brasileira após mais 3 séculos de trabalho escravo. É isso que a gente tem que pensar, né? Que era nesse sentido, dessa redenção. Não sei se te respondi. E respondeu, e é tão maravilhoso que dá vontade de ficar aqui te ouvindo, assim. E vai vindo coisas, questões, é maravilhoso, assim. Eu queria comentar, a gente está chegando para o final da nossa live, já passamos bastante 1 hora, e lançaram uma pergunta final para as duas, e aí eu estava pensando nessa pergunta enquanto você estava falando, professora Fátima, que quando a gente começou a organizar essas lives, eu e a professora Eveline, a gente sentou e começou a pensar, elaborar e tal, e aí a gente tinha pensado inicialmente, e eu me lembrei disso agora com a senhora falando, que a gente queria live de abertura com as mulheres do século XIX. Então, que tivesse um especialista sobre a Leopoldina, esposa do Dom Pedro, né, I, mãe do Dom Pedro II, Dona Maria I, que, na verdade, quando a corte vem para o Brasil, a rainha era uma mulher, mas ela não governa, quem governa é o Dom João. E aí a senhora foi falando assim, Dom João era, Dom Pedro era, Dom Pedro II era, e aí Princesa Isabel. E essas mulheres não existem, como se elas não existissem. E isso tem muito a ver com a pesquisa da professora Eveline, né, nesse resgate das coleções da Teresa Cristina, e o que me motivou a começar a estudar a Princesa Isabel. Então, a minha pergunta final também, às duas, é qual é a importância que vocês veem hoje, né, desse resgate a essas duas figuras, né,
no caso da professora Fátima, a Princesa Isabel, e no seu caso, a professora Eveline, da Tereza Cristina. E como a gente está chegando ao final da live, se alguém ainda tiver alguma pergunta e quiser colocar no chat, este é o momento. Eu podia, antes da professora Eveline responder, só fazer um pequeno... Então, sobre essa questão que você colocou, Dani, nós estamos preparando, com a organização do Bruno Cirqueira, o professor Malkov e eu, nós estamos organizando um livro chamado A Face Feminina do Estado Brasileiro, né? Então, justamente para recuperar todas essas mulheres aí. É isso, eu vou deixar a Eveline responder. É um spoiler, assim, gente, já prepara, a gente vai comprar esse livro, estamos aí. Eu escrevi um artigo, está para ser publicado ainda, que eram as mulheres impedidas, né? Que a gente fala do impedimento da Dilma, mas, na verdade, a Dilma é a terceira mulher, no mínimo, a ser impedida a governar. A Princesa Isabel, ela também é impedida, a Dona Maria I é impedida. Então, é um tema que me, particularmente, chama atenção, não só o apagamento delas, né? A professora Eveline acabou de dizer que a mãe dos brasileiros vem muito também para melhorar, né? Trazer uma imagem ainda mais grandiosa do Dom Pedro II. Então, tem esse apagamento, que eu acho que é uma questão importante, mas também tem o lugar delas não conseguirem governar, que eu acho que é um outro aspecto, assim, que a gente precisa pensar, e aí também nisso que, quando a gente começou a live, eu falei, gente, eu fiquei esperando quantos eventos a gente vai ter do centenário do falecimento da Princesa Isabel, e foram pouquíssimos, assim, e quando a gente pesquisa mulheres no Brasil, na política e tal, elas sempre têm uma figura apagada, esquecida, inclusive depois de mortas, né? A gente tem a pesquisa sobre isso, com a professora Eveline, né? A gente começou a pesquisar, ela vai adorar esse comentário. A gente começou a pesquisar o traslado do corpo de Dom Pedro II e Tereza Cristina para o Brasil, porque ela vai adorar, né, professora? E aí, quando tem esse traslado dos corpos, assim, eu fiz um longo levantamento de jornais da época, e é muito, muito falado e tal, mas muitos jornais, eles falam do traslado do corpo do Dom Pedro II, como se a Imperatriz tivesse vindo também. Ou fala com uma nota de rodapé, assim, então ela veio também, tá? Beleza, beijo. Então, ela é uma figura secundária até morta. É verdade. E tem acho que tem vários comentários sobre isso, acho que eu vou jogar vários, depois você me diz o que você quer salvar, assim, porque até sobre isso, a primeira coisa, porque ele puxou de orelha, porque assim, o OneDrive me lembrou que tem 1 ano já que a gente está escrevendo esse artigo, aquele momento, né, tipo, a orientadora dá aquela chamada. Esse é em público ainda por cima. Essa era uma coisa. E que, assim, que é isso, né, eu vou defender junto com a Dani, né, eventualmente, quando esse artigo ficar finalmente pronto, que tem uma construção muito feita em cima pelo Vargas, né, da figura do Dom Pedro II, e tem uma coisa do Vargas, né, dele estar recuperando, de fato, essa construção, na minha opinião, que ele vai recuperar lá do fascismo italiano, né, então, assim como Mussolini tem o imperador para chamar de meu, o Vargas vai pelo mesmo caminho, né, ele vai nesse clima, assim, já que não temos Augusto, vamos de Dom Pedro, e é o que temos para hoje. Então, tem um pouco essa ideia dessa recuperação. E aí, claro, né, tem um apagamento da Tereza Cristina, que eu acho que isso é um fator assim, que tem que ser considerado, e que não era visto pelo Dom Pedro II, porque o que eu acho interessante, né, é que a Tereza Cristina, e aí é isso, né, a historiografia vai construir essa imagem de uma figura inculta, feia, dona de casa, né, nesse sentido, e no final das contas ela cantava ópera, ela tocava piano, ela tinha toda ela falava francês, as primeiras cartas entre ela e o Dom Pedro II são em francês, que ela falava também fluentemente, quer dizer, então, e tudo isso, e ela aprende o português, realmente, sim, me parece, pelo menos das cartas, né, que eu pude perceber, me parece muito interessante, porque ela, de fato, assimila o português, aquilo faz parte, né, da forma como ela pensava, então eu acho que isso para mim é uma das coisas mais bonitas na trajetória da Tereza Cristina, é o fato de que ela faz uma carta toda em italiano, de repente ela diz que tem muitas saudades, e a carta toda em italiano. Enfim, isso, né, então tem todas essas relações, e o fato de que eu acho, né, que o Dom Pedro, inclusive, quando ele é forçado a deixar o Brasil, ele diz, olha, então as coleções vão ficar em nome da Leopoldina, né, da Imperatriz, e da Tereza Cristina. Então ele um pouco
ele assegura esse lugar da instrução das duas imperatrizes. Quer dizer, então elas passam a ser responsáveis, não só pela instrução, né, que me parece, dos herdeiros, mas também da população, porque elas passam a ser também, né, nomear as grandes coleções. Então, isso acho que é um fator, e quer dizer que não é visto praticamente, né? Interessante como a gente tem, se fala e tudo, como a Leopoldina trouxe toda a coleção mineralógica do Museu Nacional, mas pouquíssimo se fala sobre a coleção Dom Pedro. Eu vi já pesquisadores dizendo, mas a Teresa Cristina não se interessava por isso, né? Ou por quê? Você achou que a Leopoldina foi lá no meio do mato, catou a pedra e foi levar para o museu? Não, né? Então, por que a Leopoldina sim e a Teresa Cristina não? Então, acho que essa é uma questão, e acho que, respondendo essa pergunta, assim, acho que é fundamental hoje, né, quando a gente pensa, sobretudo nas questões metodológicas hoje do decolonialismo, diante de todo o feminismo que a gente pode hoje implementar nas pesquisas, é fundamental que a gente recoloque essas figuras nos seus lugares de direito e de fala. Então, acho que hoje é isso, né, acho que para mim, acho que meu objetivo último é, se as pessoas pararem de se referir a Teresa Cristina como uma imperatriz manca e feia, para mim, beleza, fechou, não preciso fazer mais nada, sabe? Está resolvido. Bem, Dona Isabel também, eu espero que as pessoas parem de chamá-la de burra, inapta, despreparada, mas, enfim, o que eu considero, sabe, que é fundamental esse resgate, tanto da vida e da obra de Dona Isabel, como também dos abolicionistas, dos homens, das mulheres, enfim, negros, brancos, pobres, ricos, porque eles que narram também o Brasil que existiu, mas eu acho que esse Brasil foi, de certa maneira, massacrado, né? A potência do abolicionismo, do isabelismo foi imensa, mas eu acho que o que acontece, a historiografia pós-república, né, pró-república, não pós, pró-república, ela obscureceu tudo isso, né? Então, há uma necessidade, sim, de resgate, de retomada e do desnudamento dessa obra dessas mulheres e desses homens, que, se você lê os livros, parece que era assim, 10 pessoas, 15 a gente sabe que foram milhares de pessoas, né? E das quais nós conhecemos tão pouco, geralmente são somente aqueles abolicionistas que atuaram aqui mais no Rio de Janeiro. Então, foi por isso que o Bruno, e com a minha colaboração, nós tivemos assim a preocupação de colocar no livro um grande número dos titulares isabelistas e isabelinos, para que as pessoas conhecessem um pouco desses homens, que a gente conseguiu levantar alguns. Hoje, a gente, depois de publicado o livro, a gente já descobriu outras pessoas que a própria Dona Isabel, por intermédio dela, né, foram agraciados, enfim, com os títulos pelo Vaticano, dada essa relação dela estreita com a Igreja. Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim, recuperar isso, e como também falou Eveline, colocar as mulheres no seu papel devido dentro da história. Nem de heroínas, mas também de inexistentes, né? Vamos dizer assim, me fugiu uma palavra, mas nem de heroína e nem de, sabe, uma posição tão inferior. E eu não digo só a herdeira do trono, que foi Dona Isabel. Alguns acham que eu de certa maneira, a gente, quando começa a trabalhar muito com personagem, a gente acaba criando mesmo um laço, ou às vezes um laço positivo, e às vezes não. Já teve outros que não, sabe? Então, mas isso é verdade, nós não somos pessoas que a gente não consegue estudar uma pessoa por anos e não criar uma certa relação. Claro, né? Sempre com cuidado para isso não. Eu me lembro até, e eu falo isso com a maior tranquilidade, que eu estive com um grande professor, e ele falou: você é muito simpática, Isabel. Aí eu virei e falei: mas se o senhor observar, não tem uma afirmação minha que não tenha uma nota de rodapé dizendo em que fonte está. Né? Então, assim, apesar desse sentimento de uma simpatia por Dona Isabel, eu procuro não perder o meu olhar, né, como historiadora, porque senão não teria sentido nenhum, né? Aí seria para defesa ou para acusação, e não é o caso. Muitos, inclusive, me consideram monarquista, né? Porque trabalhei no museu, porque tenho relação com a família imperial e porque estudo a família imperial. Então, assim, né? Não sou, mas também, se fosse, falaria com a maior tranquilidade. E se talvez eu soubesse que isso mudaria
o nosso país para melhor e a gente talvez não estivesse enfrentando tudo que nós estamos enfrentando, confesso que eu até ia me converter. Mas não é o caso, enfim. Eu acho que o resgate é fundamental, sim, em todos os sentidos, sabe? A senhora falou, eu vou defender a Princesa Isabel com a nota de rodapé, e no meio da live ele falou, eu vou defender sempre a Teresa Cristina. Senhora não, você. Apesar dos 61 anos de idade, você. Com você. E é isso, a Eveline disse, eu vou defender sempre a Teresa Cristina. Então, no final da história, eu acho assim, eu fiquei pensando nesses últimos dias de preparação para a gente começar e tal, e aí a gente teve nesse último final de semana, né, o falecimento da cantora Marília Mendonça, e gostaria de dizer no pessoal, eu, Daniele, deixar total repúdio a coisas absurdas que escreveram sobre ela, gordofobia, xenofobia, e, enfim, uma coisa da academia, de uma necessidade de dizer que não ouve música sertaneja, como se isso fosse importante, como se alguém tivesse preocupado com o tipo de música que você ouve. Mas, enfim, eu fiquei muito pensando nisso nesse fim de semana, justamente porque o corpo da cantora foi cortejado. Cortejar, né, você ter o velório, colocar o corpo num transporte, né, um transporte aberto, digamos assim, e levar ele do local de velório para o local de enterramento. O corpo da Marília Mendonça foi cortejado. Durante o desenvolvimento da minha tese, eu pesquisei mulheres cortejadas no século XIX. Não era o tema do meu trabalho, mas eu estava construindo uma tese sobre símbolos, e aí eu estava vendo que todos esses símbolos eram de homens. Os homens foram cortejados, os homens, quando foram construídos monumentos, a gente eventualmente vai encontrar um ou outro monumento ligado a mulheres, a gente vai falar isso em umas lives, na terceira live, sobre o monumento construído pela Princesa Isabel. Então, assim, e aí depois, quando eu fui pesquisar isso no século XIX, eu comecei a trazer isso para mim, para o meu olhar, né, do século XX para o século XXI, que também, na minha memória, eu posso puxar uma série de homens que foram cortejados publicamente e mulheres não. Então, até hoje, a gente ainda segue esse lugar que uma cantora, independente da razão da morte, enfim, ela se acham no direito de atacar essa mulher. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente está aqui num momento do centenário do falecimento de uma princesa, trazer ela como memória, discutir quem ela foi, é fundamental também para a gente pensar o que a gente está construindo quanto pesquisadores para essa nova galera que está vindo, né, depois, entre aspas, né, de nós. Então, é isso. Assim, eu sei que é uma reflexão bem genérica, trazendo uma cantora e tal, que foge o nosso... poderia parecer que foge a nossa fala, mas eu acho que é isso. Eu acho que, cada vez mais, a gente, como disse a professora Eveline, a gente está no meio do discurso decolonial. Por que fazer esse discurso? Por que memórias de mulheres? Por que memórias de pessoas... ex-escravizadas, né, pessoas de etnia afrodescendente. Então, o que a gente quer dizer com tudo isso? E isso faz com que, na minha opinião, esse resgate também nos coloque a pensar que a gente construiu isso desde a nossa construção de memória, na nossa invenção de tradição, que vem do século XIX até os dias de hoje, e que nos coloca hoje, na atualidade, nesse lugar que as pessoas se acham no direito de questionar o tipo físico de uma cantora com uma naturalidade de eu tenho esse lugar de fala. Então, é isso, assim, acho que foi quase um desabafo agora, desculpem. Mas é isso. E aí, antes da gente encerrar, professora Fátima, eu sei que a senhora vai estar no evento na semana que vem, eu vou falar das nossas próximas lives, mas se você quiser falar, até a Alessandra pediu licença para colocar o link, mas se você quiser falar um pouco sobre o evento... Então, esse evento vai acontecer agora, de 16 a 20 de novembro. Foi um projeto do museu e do ID, né, num esforço comum, quer dizer, na verdade, havia essa proposta de ambas as instituições e uniram, então, forças. E convidaram o nosso Instituto Histórico de Petrópolis, do qual eu sou ainda presidente, termino agora o meu terceiro e último mandato, em dezembro. E o Instituto, então, viu também essa necessidade de fazer parte desse grupo em função da relação íntima que a princesa Dona Isabel tem com a própria cidade, né?
com a sua fundação. Então, esse projeto foi bem pensado, tem como curadores a professora Alessandra Fraguas, né, que a Eveline conhece, nossa amiga lá do Museu Imperial, da área de pesquisa, junto com o professor Leandro Garcia e com o professor Bruno, e eu também estou na curadoria. A nossa ideia foi justamente não ser só um evento comemorativo dos 175 anos, né, de nascimento e 100 de morte, não só discutir a Dona Isabel nesse papel múltiplo, né, de mulher, política e tudo, mas também esses assuntos que estão ao seu redor, né, o abolicionismo. Então, a gente pensou numa ideia assim, de tratar de todos vários aspectos, ela no exílio, a sua educação, os seus filhos, quer dizer, trazendo várias pessoas que estudam, estudiosos de cada uma dessas matérias. E aí que eu acho muito importante, trazemos também o quê? Discussões até de teses que não são convergentes, né? Isso eu acho fundamental, para que a gente tenha essa possibilidade de discutir as várias frentes, o que se pensa sobre essa figura, de que maneira os estudos novos, os estudos recentes, porque a tentativa foi essa, de trazer para hoje o que se está pensando, Dani, em relação a esses temas, que tem, de certa maneira, a Dona Isabel como essa figura que aglutina tudo isso, né? Como uma figura central. Então, foi nesse sentido, eu não sei falar como a porta-voz de 3 curadores brilhantes, muito mais do que eu, confesso que é difícil, mas eu penso que foi isso, que a gente tentou trazer essas pesquisas recentes para que as pessoas se interessem cada vez mais pelo resgate desses movimentos, inclusive do abolicionismo, que eu acho que é fundamental para se entender, inclusive, o papel, né, dos negros nesse movimento, qual foi a ação deles, se eles tiveram voz ou não, essas discussões que eu acho que, de certa maneira, até hoje refletem sobre a Dona Isabel. Se a gente for pensar, há um lado que ainda hoje a vê como a redentora e outras que a culpam pela situação atual, enfim, dos negros, desde o momento, né, que ocorreu. E o que a gente lembrar que, logo depois, ela foi justamente exilada e que ela não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, né? Porque o projeto do Terceiro Reinado, que previa todas as... o letramento deles, a questão econômica, tudo isso, a inserção deles na sociedade, seja do ponto de vista social, político, econômico, foi abortado, né, com golpe. Então, tudo isso vai estar em discussão e eu acho que vai trazer só pessoas que realmente estão estudiosos sobre essas matérias. Então, eu acredito que vai ser bem enriquecedor. Eu convido todos para participarem. Professora Eveline, gostaria de fazer alguma fala final? Não, também. Não, obrigada. Acho que todo mundo tem que estar no evento da Fátima. São pesquisadores incríveis, de fato. A Alessandra, inclusive, uma pessoa queridíssima, que me ajudou muito, muito nesses últimos anos da pesquisa. Enfim, e os meus eventos são coordenados por você, Dani. Então, quando as pessoas quiserem saber, sigam você no Instagram. A pessoa não usa o Instagram, não tem jeito. Não... Eu tô tipo a Tereza Cristina, tô muito dividida entre a maternidade e a academia ainda. Tá muito difícil. Bom, então na fala... Eu só queria, na verdade, agradecer novamente, porque eu acho que a Fátima, sobretudo, por aceitar participar desse evento. Muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que assim, foi incrível, assim, a gente aprendeu muito, eu falo por mim, sei que a Dani também. Enfim, e não sei como agradecer mais, assim, porque a gente certamente foi super beneficiada pela sua fala. Então, muito, muito obrigada mesmo. Então, na condição da pessoa que vai anunciar seus novos projetos, professora Eveline, para a próxima semana, a gente foi bem interessante, porque o Carlos estava no chat comentando e tal, e a gente vai estar com ele na semana que vem. A gente vai fazer uma live, deixa eu abrir aqui.
Vai abrir. Então, na próxima semana, a gente vai fazer a live da Indesejada Redentora, Princesa Isabel e seu exílio. A senhora, você falou, Fátima, que está estudando exílio. O Carlos também está estudando, então a gente vai abordar isso. Então, eu e o Carlos, mediado pela Lívia, que é a graduanda de História da Arte e nossa pesquisadora no Leda. Nossa, bem propriedade mesmo. E, então, ela vai mediar essa live. A gente já convida vocês para participarem no próxima quarta-feira, às 19 horas. A gente tentou fazer um horário que não fosse um horário do evento de vocês, para não, né, a gente também poder acompanhar o evento. E aí o Carlos vai também ter a fala dele no evento, eu também vou estar lá para acompanhar. E aí a gente vai abordar um pouco da semana que vem, de novo, desse lugar da Redentora, a questão abolicionista, que é muito a minha pesquisa, muito essa transição do Império para a República, mas como isso se estende, né, um pouco de como ela vai viver o seu exílio na fala do Carlos na próxima semana. E aí, dito isso, eu faço minhas palavras do professor Eveline e professora Fátima, estou muito feliz, assim, aprendi muito. Eu estava no meio da live pensando, gente, eu vou ter que assistir essa live várias vezes, eu pegar todas as referências que ela falou, acrescentar na minha pesquisa, então, muito feliz. E agradecer, obviamente, a professora Eveline, que é minha professora, né, enfim, mas de ter, né, dividido essa organização, esse evento, ter topado a ideia desde o início, eu disse, professora, vamos fazer? Vamos, então vamos embora. Então, muito agradecimento à sua fala também, foi incrível, não foi esse papo de vamos fazer outra live e falar da Tereza Cristina, não, que você trouxe muito dela, eu acho isso importantíssimo. E é isso, se vocês quiserem fazer alguma fala final para a gente encerrar. Não, só quero agradecer e falar que vocês são muito generosas, não é? Um pouco exageradas, mas generosas. Então, meu muito, muito, muito obrigada. Não é exagero, quer dizer que não é exagero. Cada elogio desse tem fundamento, né? Tipo, da nota da Princesa Isabel. Cada elogio desse tem fundamento, tem uma notinha de rodapé, tem uma cartinha que você achou para gente naquele arquivo. Então, assim, é isso. Mais uma vez eu queria agradecer e agradecer a presença das pessoas que assistiram. Muito obrigada a todo mundo. É isso, agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, as pessoas que só puderam passar, mandaram um alô, mas obrigada a todos, é o primeiro momento do Leda, né, começando a fazer esse novo tipo de conteúdo, que era uma coisa que a gente tinha pensado bastante, que é importante para esse novo momento da nossa história, né, de que a vida está ficando mais virtual, então muito feliz de que vocês tenham acompanhado aqui até o final, e a gente se vê semana que vem, primeiro, lá com a professora Fátima, acho que é dia 16 que abre, não é? Então, no dia 16 e no dia 17 à noite, a gente está aqui de novo nesse canal. Quem puder, já curte aqui embaixo o canal, abre o sininho para não perder a live e seguir a gente lá no nosso canal do Instagram. A professora Eveline não usa muito, mas a gente tenta manter todo mundo atualizado. Obrigada a todos. Um abraço.